irmã deles a Santa Paz de Jesus Cristo? Amém! De onde pode tomar sua assento nessa noite? Glória a Deus. Antes de eu fazer os agradecimentos, localiza comigo, por gentileza, Atos, capítulo de número 21. Melhor dizendo, Atos 27. Atos 27, versículo de número 22. Atos 27, versículo de número 22. Enquanto os irmãos localizam a referência sagrada, também quero agradecer a Deus pela rica oportunidade que Ele nos concede de estar aqui para poder fazer uso e exposição da poderosa palavra de Deus. Agradecer também pela vida do pastor Rogério, foi o canal para nós estamos aqui, filho do diácono Denilson, a pastora vice-presidente pela confiabilidade. Deus abençoe a vida da senhora, pastor irmã que está na direção do trabalho, Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. A esposa do pastor, Deus abençoe a vida da senhora em nome do Senhor Jesus. E desde já também trago a saudação do meu pai, bispo Reni, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Fruto das Oliveiras. Liberou a gente para estar aqui, estamos debaixo da bênção do Deus Todo-Poderoso. Quando se contar a referência sagrada, confirme com amém. Glória a Deus. Vou estar lendo o que diz assim: mas agora vos aconselho, tende bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque hoje à noite Deus falou comigo, dizendo: Paulo, não temas, porque você precisa comparecer perante a César, e Deus entregou todos que navegam contigo em tuas mãos. Somente até aqui, uma passagem bem conhecida. Acredito que os irmãos já ouviram alguém pregar acerca do naufrágio de Paulo. Se não ouviram, eu creio que os irmãos já leram, para os irmãos entenderem o que Deus colocou no meu coração. Sabemos que o apóstolo Paulo é um dos maiores apóstolos que já existiu na Bíblia Sagrada. Os gentios chamam o apóstolo Paulo de o leão entre os apóstolos, ou o maior apóstolo que já existiu. E o que mais me chama a atenção é que Paulo é a maior referência do Novo Testamento depois de Jesus Cristo. E Paulo sempre teve o desejo de ir para Roma, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito de Deus disse a ele: o dia que você for para Roma, você vai morrer. Então ele continuou a sua viagem missionária, entregando epístolas, abrindo igrejas, mas quando já está no seu estágio final, o Espírito de Deus que estava impedindo Paulo de ir para Roma, vai olhar para Paulo e vai dizer: Paulo, chegou o momento de você comparecer diante de César em Roma. Logo, Paulo, sabendo que se ele for para Roma ele vai morrer, ele já está preparado para perder a sua vida. E antes de ir para Roma, ele tem um desejo em seu coração. Desejo esse de conhecer a igreja do pastor Felipe de Cesareia. Então ele viaja para Cesareia. Chegando em Cesareia, ele é bem recebido pelo pastor Felipe e pelas suas filhas. E o que chamou a atenção de Paulo para querer conhecer o pastor Felipe foi que o pastor Felipe tinha a fama de ser um bom pastor e um ótimo pai, porque ele era pai de 4 mulheres, e a Bíblia vai dizer que essas 4 mulheres eram profetisas na casa de Deus. E o que me chama a atenção é que enquanto ele está na casa do pastor Felipe, o pastor Felipe e suas filhas estão cuidando bem do apóstolo Paulo. Só que enquanto o apóstolo Paulo está sendo bem cuidado, a Bíblia vai nos dizer que o Espírito de Deus desce sobre a vida de um homem chamado Ágabo, que estava em Jerusalém, e diz: Ágabo, vai para Cesareia, porque lá eu vou te usar para entregar uma mensagem para Paulo. A Bíblia vai nos dizer que agora Ágabo vai para Cesareia. Quando ele chega em Cesareia, o povo fica assustado com Ágabo. E por que eles ficam assustados?
Porque Ágabo é conhecido como o profeta do caos e o profeta do terror. E por que ele é conhecido como o profeta do caos e do terror? Porque Ágabo havia profetizado uma grande fome em Jerusalém. E quando ele profetiza a fome em Jerusalém, a Bíblia nos diz que o general Tito cerca a cidade de Jerusalém, corta os abastecimentos, a ponto das mães matar os próprios filhos para se alimentar e matar a sua fome. Por isso ele ficou conhecido como profeta do caos e profeta do terror. E quando ele chega em Cesareia, o povo olha para ele assustado e diz: a sua vida é de paz? E a resposta de Ágabo é: aonde está Paulo? Então o povo conduz Ágabo até a casa do pastor Felipe. Chegando na casa do pastor Felipe, a Bíblia vai dizer que Ágabo vai atrás da porta, pega um cinto que está atrás da porta e começa a se amarrar com esse cinto. Enquanto ele se amarra, o povo pensa: Ágabo está ficando maluco, está se amarrando com o cinto. Só que quando ele termina de se amarrar, Ágabo vai olhar para todo mundo que está na casa do pastor Felipe e vai dizer: o dono deste cinto a qual me amarrei vai ser amarrado como estou, vai ser entregue na mão dos judeus e vai ser sentenciado à morte. Quando Paulo diz isso, as filhas do pastor Felipe de Cesareia vai olhar para o cinto e vai reconhecer que o cinto é do apóstolo Paulo, e elas vão gritar: Paulo não. Quando elas gritam Paulo não, a Bíblia vai nos dizer que o povo entende que o cinto é de Paulo, e o povo começa a chorar, porque o povo não queria que Paulo morresse. Só que enquanto o povo está chorando, a Bíblia nos diz que Paulo agora se levanta e diz para eles: senhores, não me entristeçam com as vossas lágrimas, porque eu estou preparado para ser preso, e estou preparado para perder a minha vida por amor do Evangelho, porque a morte para mim aqui na terra é um ganho para Jesus lá no céu. A Bíblia vai nos dizer agora então que Paulo vai olhar para Lucas e vai dizer: Lucas, vamos prosseguir viagem. Então eles vão sair de Cesareia e vão prosseguir para Jerusalém. E quando eles estão a caminho de Jerusalém, a Bíblia vai nos dizer que agora vai vir um segundo profeta. E o segundo profeta vai parar Paulo no meio do caminho e vai dizer: Paulo, se você for para Jerusalém, você vai ser preso, vai ser entregue na mão dos judeus e vai ser sentenciado à morte. Repare que aqui Paulo teve duas profecias de morte em menos de 24 horas. Logo aqui é Deus dizendo que o mesmo Deus que fala é o mesmo Deus que confirma aquilo que Ele falou. Então entenda uma coisa: se Deus falar algo na tua vida, Ele vai confirmar aquilo que Ele falou na tua vida. Então agora Paulo entende que Deus já está o alertando e ele prossegue viagem. A Bíblia vai nos dizer que quando ele chega em Jerusalém, ele vai ser reconhecido pelos judeus, vai ser preso, vai ser levado para o sinédrio, vai ser julgado, e a sentença de Paulo é a morte. Só que Paulo estudou 18 anos em Roma e aderiu para si a cidadania romana, e Paulo sabia que o sangue de um romano não poderia ser derramado em Jerusalém, senão havia uma guerra bélica e Jerusalém iria perecer. Então Paulo vai olhar para os seus julgadores e vai dizer: eu quero comparecer diante de César. Então o povo sabe que não pode matar Paulo e vai entregar Paulo na mão de um centurião chamado Júlio, para Júlio conduzir Paulo até Roma perante a presença de César. E aqui que me chama a atenção, a Bíblia vai nos dizer agora que César vai ter que conduzir Paulo até Roma. Então César vai colocar agora, aleluia, o que me chama a atenção é que César, ele vai mandar trazer Paulo, e Júlio está, aleluia, como se diz, ele está sobre agora a segurança de Paulo. Ele está incumbido de conduzir Paulo em segurança até César. Então Júlio agora vai colocar Paulo em uma embarcação, e o centurião Júlio coloca Paulo em uma embarcação que tem aproximadamente 276 pessoas, e nessa embarcação tem oficiais e tem presos. E o que mais vai me chamar a atenção é que a Bíblia deixa bem claro em Atos 27 que na embarcação Paulo é o único prisioneiro livre. E o que é um prisioneiro livre? É o único preso que não tem corrente amarrando as suas mãos e nem esfera de aço presa
aos seus pés. E por que Júlio tornou Paulo um prisioneiro livre? Porque Júlio conhecia a fama de Paulo e sabia que Paulo era um grande homem de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que eles prosseguem viagem, estão navegando no barco, só que eles vão fazer uma parada em Creta. E quando eles fazem uma parada em Creta, a Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo de Deus desce até Paulo e diz: Paulo, avisa ao capitão da embarcação que não é para nós partirmos de Creta, porque se nós partirmos de Creta, o barco vai sofrer um grande dano. A Bíblia vai nos dizer que Paulo vai chamar agora o centurião Júlio e vai dizer: Júlio, vai até a cabine do capitão e avisa para o capitão que não é para nós partirmos de Creta, porque se nós partirmos de Creta, o barco vai sofrer um grande dano. A Bíblia vai nos dizer agora que o centurião Júlio vai correr até a cabine do capitão e vai dizer: capitão, Paulo falou que não é para nós partirmos de Creta, senão nós vamos sofrer um grande dano. E o que mais me chama a atenção é que o capitão do navio vai olhar para Júlio e vai dizer: Júlio, quem é Paulo para dizer alguma coisa da minha embarcação? Quem é Paulo para dizer alguma coisa do meu barco? Nós vamos prosseguir viagem, porque eu conheço o barco, eu conheço o mar e eu já tenho experiência navegando há muitos anos. E a Bíblia é bem clara em dizer que Júlio acredita mais na experiência do capitão do que na palavra de Deus que saiu da boca do apóstolo Paulo. E aí que está o perigo. Qual? Quando nós acreditamos mais na nossa experiência do que na palavra de Deus que está saindo da boca do profeta. Oh, alabacana, alamachuia. Eu vou dizer algo para alguém: a maioria, aleluia, dos cristãos peca quando acredita mais na sua experiência do que na palavra de Deus que está sendo pregada. E entenda uma coisa: mais vale a palavra de Deus do que a nossa experiência, porque a nossa experiência não vale de nada quando se trata da palavra do Deus Todo-Poderoso. Até porque a Bíblia diz que a maior profecia é a palavra de Deus. Olha, ela bacana na machúria. Aí alguém diz: não, mas eu já sou cristão há tantos anos. Diante da palavra de Deus, a tua experiência não vale de nada. Então entenda uma coisa: se a palavra foi liberada, a tua experiência tem que ser deixada de lado. Você tem que abaixar a cabeça e acatar aquilo que a palavra de Deus está liberando para a tua vida nesta noite, oh glória. Ela vai, a câmara machéria. Por que, evangelista Rodrigo? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra vai aonde você não pode ir. A palavra mexe naquilo que você não pode mexer. A palavra salva quem você não pode salvar. A palavra cura quem você não pode curar. E eu vim dizer para alguém aqui nessa noite: se você está vivendo a palavra, tranquilize o teu coração, porque aquilo que você não pode fazer, eu profetizo que a palavra vai fazer por você nessa noite, aleluia. Só quem acredita que a palavra vai fazer o que você não pode, levanta a mão da glória, porque a palavra vai fazer, aleluia. E olha só que interessante, isso aqui me chamou muita atenção. Por quê? Porque Júlio agora confia mais na experiência do capitão do que na palavra de Deus que saiu da boca do apóstolo Paulo. E o que vai acontecer? Eles vão prosseguir viagem. Só que enquanto eles estão prosseguindo viagem, a Bíblia vai nos dizer agora que vai se levantar um pé de vento, conhecido como Euraquilão, que no grego é Evraquilon, que significa vento que bate dos dois lados, ou seja, vento que bate do lado direito e vento que bate do lado esquerdo. E como se forma o Euraquilão? O Euraquilão ele se forma da seguinte maneira: é uma bolsa de ar quente que vem do deserto e pede o percurso. Perdendo o percurso vai invadir, aleluia, o mar.
mar, e essa bolsa de ar quente vai se chocar com o ar gelado do mar, causando choque térmico na atmosfera, e isso vai gerar algumas consequências. A primeira consequência é que o céu vai ficar nublado. A segunda consequência é que a neblina vai ficar tão forte, mas tão forte, que quem está na embarcação não consegue enxergar um palmo à sua frente. Outra consequência, o vento fica tão forte que vai causar redemoinho no mar, e isso, aleluia, John Fox vai dizer que vai levantar duas ondas de aproximadamente 2 metros de altura. E a Bíblia vai dizer que o Heraquilão bateu no barco, e quando bate no barco, racha a proa do barco e começa a entrar água dentro do barco. Evangelista Rodrigo, por que a proa do barco rachou? Porque toda a embarcação, seja ela da vida ou seja ela marítima, sustenta a pancada com resistência de um lado. Se a pancada vem do lado direito, o lado esquerdo sustenta com resistência. Se a pancada vem do lado esquerdo, o lado direito sustenta com resistência. Para alguém entender melhor, é como se alguém fosse se armar para uma briga. Automaticamente uma perna vai para trás e a outra fica na frente. Por quê? A perna que está atrás está preparada para sustentar o impacto que vai vir, mas o Heraquilão é como se fosse alguém que viesse por detrás e desse uma rasteira. A estrutura não vai conseguir ficar de pé e vai cair no chão. Isso é Heraquilão, vento que bate dos dois lados e quebra a estrutura do barco. Então, quando o barco agora começa a entrar água, agora aqui a primeira coisa que vai acusar na mente do capitão é o tribunal da consciência. É como se a consciência do capitão começasse a martirizar ele, dizendo: você não ouviu a palavra de Deus que saiu da boca do apóstolo Paulo, agora você vai sofrer as consequências, e o barco vai afundar, só porque você não quis ouvir. Porque é assim na minha e na tua vida, quando nós não escutamos aquilo que Deus falou para mim e para você, nós vamos sofrer a consequência das nossas escolhas. Então agora, o capitão, para se omitir do naufrágio, sabe o que ele vai fazer? Vai começar a anunciar o naufrágio por classe. O capitão vai chamar o tenente da embarcação e vai dizer: tenente, avisa para todo mundo que hoje nós vamos morrer. O tenente vai correr até o sargento e vai dizer: sargento, pode se preparar aí, porque hoje nós vamos perecer. Aí o sargento vai correr até os cabos e vai dizer: cabos, se prepara, porque hoje nós vamos morrer. Os cabos vai correr até os marinheiros e vai dizer: marinheiros, pode preparar todo mundo, porque hoje nós vamos morrer. Aí os marinheiros vão correr até os presos da embarcação e vai dizer: presos, se prepara todo mundo, que hoje nós vamos morrer. Aí o que me chama mais atenção é que os presos agora vai olhar para Paulo e vai dizer: Paulo, para de orar, Paulo, para de clamar. Por quê? Porque hoje nós vamos morrer. E isso aqui é o mais lindo, que Paulo, aleluia, agora vai subir no topo mais alto da embarcação, vai olhar para todo mundo que está desesperado, dizendo que vai morrer. Paulo grita dizendo: aqui dentro ninguém vai morrer. Oh, aleluia. Eu vou dizer de novo para você dar uma hora melhor. Está todo mundo na embarcação dizendo: se prepara que nós vamos morrer. Mas Paulo, cheio de Deus, sobe no topo mais alto da embarcação, olha para todo mundo que está desesperado e diz: aqui dentro ninguém vai morrer. Oh, alabacanda, aramachúria. E isso aqui é lindo, porque só para você entender uma coisa bem melhor, só para você entender qual é a função dos marinheiros no barco: verificar a estrutura. Viu que a estrutura do barco rachou? Vamos morrer. Qual é a função dos cabos no barco? Verificar as cordas. Viu que as cordas arrebentou? Vamos morrer. Qual é a função do sargento? Organizar a tripulação. Virou uma bagunça? Nós vamos morrer. Qual é a função do tenente no barco? Comandar a embarcação. Não tem mais comando? Vamos morrer. Qual é a função do capitão no barco? Controlar o leme. O leme não vira para a direita e nem para a esquerda. Nós vamos morrer. E sabe o que não entra na minha mente? Porque
evangelho, Paulo só entende de lei, Paulo só entende de fazer tenda, está olhando para quem conhece e está dizendo: aqui dentro ninguém vai morrer. Oh, aleluia! Oh, alabacanda, alabachéria. É a mesma coisa de alguém que não é formado em medicina chegar no hospital e dizer: olha, o senhor está errado, você não pode fazer isso aqui, o senhor tem que fazer isso aqui, não tem cabimento. A pessoa não é formada, mas o médico se formou. Mas aqui Paulo, que não é formado em embarcação, está olhando para eles e está dizendo: aqui dentro ninguém vai morrer. Aí quando eu li essa passagem, eu fiquei com a interrogação em minha mente, e eu lendo a Bíblia, eu entendi o porquê Paulo disse: aqui dentro ninguém vai morrer. Por que, evangelista Rodrigo? Eu vou lhe explicar. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 24, Paulo vai dizer para a igreja de Coríntios: eu sofri dos judeus 5 quarentenas de açoites, apanhei com varas, fui preso 4 vezes e 3 vezes sofri naufrágio. Quantas vezes ele sofreu naufrágio? 3 vezes sofri naufrágio. O livro de 2 Coríntios, capítulo de número 11, foi escrito no ano 54 depois de Cristo. Agora Atos, capítulo de número 27, que nós lemos, foi escrito no ano 59 depois de Cristo. Então vamos lá. No ano 54 ele sofreu 3 naufrágios. No ano 59 que nós lemos, ele sofre mais um naufrágio. 3 mais 1, 4. Então agora eu entendi porque Paulo está olhando para todo mundo e dizendo: aqui dentro ninguém vai morrer. Mas Paulo, como você tem tanta certeza que quem está no barco não vai morrer? É como se Paulo estivesse olhando para o povo e dizendo: ei, sabe por que eu tenho certeza que aqui ninguém morre? Porque o de você está sendo o primeiro naufrágio, o meu com esse aqui já está sendo o 4. Oh, alabaia, candaramachuia. Irmão Rodrigo, ainda não entendi. Eu vou melhorar para você entender. É como se Paulo olhasse para a tempestade, para o vento e para o diabo estivesse dizendo: ei, tempestade, se eu não morri no primeiro naufrágio, se eu não morri no segundo naufrágio, se eu não morri no terceiro naufrágio, não vai ser no 4 que eu vou perecer. Glória! Não, você não entendeu. Vou dizer de novo: se você não morreu na primeira crise, se você não morreu na primeira luta, se você não morreu no primeiro deserto, não vai ser agora que você vai perecer. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, e eu vim dizer para quem: não é a primeira vez que você passa por luta, não é a primeira vez que você passa por prova, não é a primeira vez que alguém te abandona, não é a primeira vez que alguém mente para você. E se da primeira vez você não pereceu, não vai ser agora que você vai perecer. Glória! Só quem está entendendo essa mensagem, levanta a mão para adorar, porque você não vai perecer. Oh, aleluia! Ela bacana, aramachúria. Por gentileza, olha para o teu irmão, mas olha com o olhar de profeta para ele. Fala para ele assim: aguenta mais um pouco. Fala para ele, diga para ele assim: aguenta a tua crise, sustenta a tua onda. Oh, glória! Não é a primeira vez, aleluia, que você passar por isso. E se Deus não te abandonou na primeira vez, não vai ser hoje que Ele vai te abandonar. Oh, alapaia, irapaia, xúria. Deus está mandando dizer para alguém: minha filha, ei, meu filho, você não está sozinho, você não está sozinha. Eu não te abandonei, eu estou contigo nesse barco, e você não vai perecer. Oh, aleluia! Elabacanda, alabaxéia. Tranquiliza a tua alma, porque eu vim profetizar para alguém, vim dizer: a tua casa não vai perecer, a tua família não vai perecer, o teu mistério não vai perecer, porque Deus está
ele já passou por 3 naufrágios, com esse é o quarto. Ele diz: ei, se eu não morri das outras vezes, não vai ser agora. Sabe qual é a raiva do diabo? É que ele se levantou contra a tua vida, fez de tudo para tentar te parar, para tentar te entristecer, mas ele caiu do cavalo. Sabe por quê? Porque quando a tempestade se levantou no teu barco, quem estava lá não era um marinheiro de primeira viagem, é alguém que tem experiência, que já passou por tempestade, já passou por luta. Deus está dizendo para alguém: se mantenha na posição, porque o teu barco não vai perecer. Elabai, Ossúria. Olha só que tremendo. Ele diz: aqui dentro ninguém vai morrer. Só que vai passando o tempo. Aí a Bíblia vai nos dizer que agora a elite vai querer se salvar. E a elite começa a desamarrar os botes para se salvar. Segundo os historiadores, vai dizer que os botes só comportavam 28% da tripulação. O restante iria tudo perecer. Só que quando eles estão desamarrando os botes para se salvar, aí Deus vai dizer: Paulo, avisa para eles que não é para ninguém pular do navio, porque se eles pular do navio, você não vai poder salvar ninguém. Como é, Senhor? Olha, não é para ninguém pular do navio, porque se alguém pular, você não vai poder salvar ninguém. Me explica melhor, Senhor. Vou te explicar, Paulo. Se um pular, menos um. Não acreditou em você porque não quis. Se 2 pular, menos 2. Não quis ficar no barco por opção. Tá bom, Senhor. Mas outra coisa, Paulo. Se alguns pular, quem não pode pular do barco é você. Como, Senhor? É, Paulo. Se um pular, menos 1. Se 2 pular, menos 2. Mas você é o único que não pode pular. Meu Deus. Por que, Senhor? Quantos tripulantes tem na embarcação? 276. Pois bem, Paulo. Se um pular, menos 1. Se 2 pular, menos 2. Mas se você pular, menos 276. Por quê? Eu entreguei a embarcação nas tuas mãos. Eu vou dizer de novo para alguém compreender. Se um pular, menos 1. Se 2 pular, menos 2. Mas se você pular, menos 276. Irmão Rodrigo, aleluia. Eu ainda não entendi. É Deus dizendo para alguém que está aqui: você não está em casa, você está aqui. Se um pular, menos 1. Se 2 pular, menos 2. Quem não pode pular do barco é você. Ai, alabachúria, candarabacéria. Mas o meu amigo pulou do barco, deixa ele pular, você tem que continuar. Mas o meu braço direito pulou do barco, deixa ele pular, você tem que continuar. Mas quem eu amava pulou do barco, deixa ele pular. Quem tem que continuar no barco é você. Ai, Deus está mandando eu dizer para alguém: não é para sair do barco, permaneça no barco. Eu vou dizer para alguém que está aqui sem medo de errar. Sabe por quê?